diferente. Eu tenho formiga nos pés, eu não consigo ficar parado, eu tenho que ficar andando para lá, para cá, mas hoje eu vou ficar paradinho aqui, porque eu vou usar esse livro, então eu vou me esforçar para ficar aqui. É difícil, mas eu vou, né? Tudo é possível ao que crê. Queridos, quando eu vi os vídeos passaram aqui da Sala Nossa Terra, eu fiquei emocionado. Viu, Bispo José? Eu fiquei emocionado ao ver os vídeos aqui, porque eu me converti na casa do Bispo Robson Rodovalho em 1980, e naquela época a igreja não tinha 50 pessoas, e não existia 72, a comunidade evangélica. Era a comunidade evangélica, mas era na casa do Bispo Robson, na época Pastor Robson, e eu morava no bairro próximo da 72. E eu falo isso, né? É uma satisfação isso, porque aquilo é um prédio. Hoje nem mais funciona trabalho cristão. A igreja somos nós. Mas assim, foi muito significativo aquele prédio, foi muito importante. Era uma garagem. Como eu morava no bairro atrás, eu passei e vi lá, aluga. E aí eu falei com o pastor Robson na época, era pastor. Eu falei, pastor Robson, tem uma garagem ali que tem um galpão no fundo, na frente era garagem de carros para os vizinhos que moravam nos prédios. Aí ele foi lá comigo, nós alugamos. Não sei se você pegou a época, tinha um baixinho que cuidava dos carros lá, né? O Joãozinho, ele era anão mesmo. E aí o pastor Robson pediu para mim ficar administrando com ele. Depois desmanchou a garagem, fez tudo aquilo que vocês conheciam depois. E hoje, vendo os vídeos, né, eu louvo a Deus, porque desde quando eu entrei lá, e eu fui muito amado naquele lugar, um jovem de 23 anos, 1970, viciado em drogas, traficante em Goiânia, já ia para 10 anos que era um dependente das drogas, e eu fui muito amado naquele lugar. O Bispo Francisco, acho que todos conhecem aqui, comprou um livro Foge, Nick Foge, me deu de presente. E na época do Nick Cruz, né? Tinha esse e tinha a cruz do punhal do líder do Nick, que é o Dave Wilkerson, que hoje está com o nosso Senhor. Ele teve um acidente de carro, agora recentemente nos Estados Unidos, está com o Senhor. Então, assim, para mim é motivo de muita alegria, porque eu fui amado naquele lugar, eu vi vida, eu vi como o Bispo Robson era apaixonado por Jesus, tinha fome da presença de Jesus e queria ver salvação de vidas, né? Então é muito bom ver isso que está acontecendo. Toda a glória seja dada ao nome de Jesus. E amados, como o bispo falou, o Senhor tem permitido eu escrever. Eu já trabalhei em plantação de igreja desde a década de 80. Em 81, 82 eu fiz um seminário bíblico em Goiânia, o primeiro seminário. Recebeu a palavra lá na 72, era a garagem ainda, só tinha um galpão lá no fundo. Eu lembro como se fosse hoje. O pastor Robson olhou para mim, eu trabalhava numa multinacional, Deus me abençoou, me tirou dos vícios, me deu um emprego numa multinacional. Ele falou, sai desse emprego, que você foi chamado para ser pastor, né? E aí começou, foi a primeira escola. E o Cirino, o bispo Cirino, larga tudo, né? E o bispo, quem conhece o bispo Cirino aqui? Pelo menos de vídeo vocês devem conhecer, né? Ele era o diretor. Aí nós tínhamos um trabalho também para recuperantes, meninos, adolescentes, mas na verdade a faixa etária dele era de 8, 10 até 50. Tinha um homem lá de 50 anos que estava recuperando também. A gente não tinha muito critério com idade não. Quem aparecia, vem cá, nós vamos ajudar. E eu fazia instituto de manhã e ajudava na casa à tarde. Em 83 o Cirino foi, eu terminei o instituto, ele foi para Campo Grande iniciar a comunidade, que hoje é Sara, lá na região de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. E eu fui com ele, foi 3 meses depois eu fui. Só tinha ele, esposa, os 3 meninos pequenos, Tiago, Lídia e Felipe. E o Abinadab e a Ana, que é bispa também hoje na Sara. E nós começamos lá, Deus nos agraciou. E a partir daí, meus irmãos, eu tenho aprendido, né, continuo aprendendo a trabalhar em plantação de igreja, edificação de igreja. Deus permitiu abrir igreja no interior de São
Paulo, Ribeirão, outras cidades, nos Estados Unidos. Deus permitiu a gente abrir 9 igrejas nos Estados Unidos. E hoje eu não trabalho mais com abertura de igreja, desde o ano passado. Eu não sei até quando eu vou aguentar, porque eu sou um desbravador. Meu ministério é desbravado. Eu vejo um pedaço de mato, Deus me mostra, porque eu aprendi isso com os nossos pastores, os bispos de vocês hoje. Eu já vejo uma cidade, então, que não seja uma cidade como a Sara vê, mas eu já vejo uma aldeiazinha ali, um povo ali, entendeu? Algumas pessoas. Então eu amo iniciar, mas eu já estou assim, não estou velho não, viu, queridos? Mas assim, eu não estou com o gás que eu tinha antes. E Deus tem colocado no meu coração, nos últimos anos, de escrever. O Senhor já permitiu escrever 6 livros cristocêntricos mesmo, e agora estou começando a escrever o 7º livro. E esse livro que eu escrevi é o 3º livro que eu escrevi, que chama Sexo, Vício e Drogas, é possível vencer? Como originou esse livro? Eu já fiz vários seminários sobre libertação e reabilitação de vício. E o último, quando originou o livro, eu fiz um seminário na Igreja Videira, mas nos Estados Unidos, não a Igreja Videira daqui, a Via Internacional. Eu passei uma semana dando aula lá, e o meu sobrinho, que também chama Jefferson, que também foi viciado, estava morrendo no crack, ele foi salvo. Hoje ele é missionário na África, trabalha com a Videira na África. Hoje ele tem lá mais ou menos umas 400 pessoas com ele, apenas 2 anos de trabalho. E ele virou para mim, ele estava fazendo seminário na Videira lá em Miami, na região de Miami. Ele falou: tio, o senhor tem que escrever um livro sobre esse assunto. E aí eu comecei a escrever. E eu gosto, agora eu estou começando a escrever. Eu gosto. Não é livro, assim, não é mensagem que eu prego e se transforma em livro. Não, eu mesmo gosto de escrever. E não sou um digitador rápido, mas eu gosto. Eu viajo, eu fico ouvindo música no computador e escrevendo. Para mim é uma satisfação. E Deus tem permitido eu viajar ao Brasil também. Esse ano eu frequento a igreja americana lá nos Estados Unidos, chama First Baptist Church de Orlando. É a primeira igreja batista de Orlando. Igreja muito grande, como eu falei aqui no primeiro dia, tem mais ou menos uns 15 mil membros. O pastor de lá vem todo ano aqui em Porto Seguro fazer um trabalho, e em Manaus e Porto, agora só vem aqui. E a minha esposa também trabalha nessa igreja. Ela é diretora, ela é psicóloga, é pastora também comigo já há 24 anos. Ela é diretora lá de uma obra para que mulheres não cometam aborto, chama Pregnancy Center. E Deus tem usado a minha esposa nos Estados Unidos, já foi na China, no Brasil. Ela começou um trabalho aqui, lá em São Bernardo, com os católicos. Os católicos trouxeram ela aqui para iniciar esse trabalho em São Paulo. E nós estamos nessa igreja. Mas Deus colocou no meu coração, a última igreja do ano passado, eu passei com o pastor da Via Internacional. Deus falou: esses próximos anos eu quero te levar ao Brasil novamente, para levar uma palavra cristocêntrica para o meu povo. E olha, irmãos, por onde eu tenho passado, assim, de uma forma geral, tem sido tão bom, tem sido edificante para os irmãos, para mim, e tem sido assim, uma confirmação de Deus que é para mim fazer isso, né? Mas meu coração, ele lá no fundo, ele é muito tentado, santamente falando, de começar a obra. Eu gosto disso. Então esse livro é um livro preventivo, é um livro corretivo, é um livro que mostra os vícios de drogas e de sexo ilícito, mostra as causas que levam aos vícios, os efeitos dos vícios, o plano de Deus para uma pessoa que está no vício, que é o mesmo plano que Deus tem para nós, na sua igreja, porque Deus quer libertar, salvar e inserir ele na vida de Cristo, na igreja. Aqui fala do trabalho da igreja, as ferramentas da igreja. Aqui fala também de alvos da igreja, que também é ferramenta de trabalho, só que a igreja ainda não alcançou, mas tem que
caminhar para esse alvo, para que o trabalho seja feito cada vez mais com excelência. Aqui fala dos passos para libertar, debilitar, e tem muitos testemunhos marcantes de vidas que foram libertas. Do meu sobrinho e de outros que foram libertos. Então, o livro eu vendo a 20, mas eu vou vender a 15. Bispo, eu vou vender hoje tudo a 15, vou tirar para ver se vende. Você pode comprar. Então é um livro para pais, é um livro para quem está no vício, é um livro para pastores, é um livro assim, que é usado de uma forma geral, porque todos podem receber de Deus nesse livro, tá bom? E você comprando, como o bispo falou, hoje Deus tem nos agraciado. Nós vivemos pela fé. Eu costumo dizer, todos aqui vivem pela fé, né? O funcionário público, o empresário, o dentista, o médico, né? O missionário, todos vivem, o pastor, porque nós dependemos do Senhor. Os homens, o Estado pode falir, mas Deus não fala. Não fala e não fala. Seus clientes, você é dentista, pode deixar de ir, mas Deus traz outros, porque Deus é a nossa provisão. Nós vivemos por fé neste mundo, amém? Não se iluda. Se você tem um trabalho, e ali, né, principalmente hoje, o trabalho público, federal, o governo, todo mundo quer fazer concurso, vai para o governo, é um trabalho seguro. Não se iluda. A única segurança que você tem, eu tenho, é o nosso Senhor. Ele é a nossa provisão. Então hoje o Senhor cuida de mim, né? Cuida da minha casa, através dos livros, através das viagens. Então se você comprar, você vai ser abençoado e vai estar abençoando a gente. Amém. Abre sua Bíblia em João capítulo 8. Você pode comprar qualquer um deles lá a R$15. Versículo 34. Jesus respondeu: digo-lhes a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. E versículo 32: e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Obrigado, Senhor, pela tua presença neste lugar. Obrigado pela tua palavra. Queremos aprender a receber do Senhor mais, em nome de Jesus. Amados, nós acabamos de ler aqui que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. E conhecereis a verdade, é Jesus, é a palavra, e a verdade vos libertará. Então, a origem dos vícios, amados, está no pecado. Se o pecado não tivesse entrado no mundo através da escolha do homem, né, voluntária, e através do engano que Eva que o diabo conseguiu enganar Eva, e acabou sendo todos nós, porque o pecado, nós estávamos em Adão e Eva. Se não tivéssemos comido da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente que não haveria o pecado no mundo. O pecado originou ali. E logo no seu início, você vai ali para Gênesis 4, quando está ali o início da primeira cidade, né? Você vê que ali começa o comércio, começa a indústria, começa a agropecuária, mas começa também os prazeres. Muitos estudiosos acreditam que uma daquelas mulheres chamada Naamá, me parece, que significa prazer, ali começou a envolver, tanto que lá em Gênesis 6, toda a humanidade cai no pecado da carne, né? Há uma inclinação geral, uma corrupção geral na carne, e Deus começa uma nova geração após o dilúvio com Noé. Vocês conhecem a história. Mas irmãos e irmãs, ali no Éden, o alvo do Senhor é que o homem
voluntariamente, como eu falei aqui na sexta-feira, em obediência e amor a Deus, né? Não forçado, começo da árvore da vida, porque os frutos da árvore da vida é a vida de Deus, é amor, é paz, é alegria, é justiça, né? Mas o homem não comeu da árvore da vida, e comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, entrou no pecado. E aí, então, os vícios, irmãos, ele não é algo moderno, algo de alguns anos, né, de 20, 40, 60 anos. Não, desde a origem, o homem vive no prazer da carne, na vida sexual, né, na vida fora do casamento, o sexo fora do casamento. As drogas originam da onde? São das plantas, não é isso mesmo? A maconha, o ópio, as bebidas, a cocaína, tudo vem das plantas, os ácidos vêm dos fungos, né? Então isso já existia desde o início. E o homem, por não ter Deus no mundo, não ter Deus na sua vida, ele foi buscar nos vícios. Os antigos, a gente vê em filmes, os índios, né? Alucinados, os feiticeiros. Então, drogas é algo que é muito antigo, queridos, não é algo do tempo de hoje. E lá vocês lembram que o homem, após a queda, foi tirado do Éden e foi colocado ali querubins com a espada flamejante, para que o homem não comesse do fruto da árvore da vida e vivesse para sempre. Não foi isso que Deus falou? Nós explicamos que isso foi um ato de amor, de misericórdia, porque se comesse, perpetuaria o pecado no homem. Mas Deus deu um sinal muito claro: para o homem é a esperança, não para o diabo e seus demônios, mas para o homem é a esperança. Mas aí eles começaram, lembra que lá no Gênesis, para a gente, vou dizer algo aqui antes de entrar no estudo, que é muito importante para dar uma base, um fundamento. O que Deus planejou, que está lá no início do Éden, você vê em Apocalipse, querido. A árvore da vida estava no Gênesis e está no Apocalipse. Sim ou não? A presença de Deus estava em Gênesis, está no Apocalipse. O rio, aqueles rios que estavam ali, um rio que se transformava em 4 braços, Tigre, Eufrates e outros dois nem existem mais, né? Mas estão na terra. Hoje, por satélite, vem de baixo, ali naquela região da Arábia, aqueles rios de baixo. O Eufrates, tem o Eufrates e o Tigre. O Eufrates vai secar, segundo as Escrituras, porque vai vir os reis, né, para ir nos últimos dias lá em Jerusalém, no retorno do Senhor. Mas aqueles rios, que do alvo de Deus criou o homem à sua imagem, à sua semelhança. O homem e a mulher, e Deus os criou. E Deus queria uma família inumerável, incontável, de filhos à sua imagem e semelhança na terra. Esse propósito eterno de Deus já se cumpriu em Jesus Cristo e na igreja. Olha aqui, quantos filhos de Deus, a imagem e a semelhança de Deus na terra. Então, mas ali, tudo que estava ali, queridos, está em Apocalipse. Lá havia ouro, lá havia a pedra de bedélio, lá havia a pedra de ônix. Tudo isso você vê na Nova Jerusalém. A pedra, o bedélio é comparado à pérola. O ouro e a pedra de ônix são as pedras preciosas. Você vê o rio, qual era o alvo de Deus? O homem, a mulher e seus filhos fossem por aquele rio e fosse a toda a terra, através do rio, levar a vida de Deus, levar a glória de Deus, levar a imagem e semelhança de Deus. Só que o pecado, a primeira civilização viveram ali perto daqueles rios ali. O que eles levaram através daquele rio? Até hoje leva morte, leva destruição. Babilônia, os assírios, tantas outras reinos, tem levado para toda a terra morte, pecado, ao invés da vida. Então, para nós entendermos Apocalipse, nós temos que entender Gênesis. Ao entendermos Gênesis, nós vamos entender o propósito de Deus. Deus queria ali
um edifício, né, para a morada dele em espírito. E nós vemos isso se cumprindo lá em Apocalipse, irmãos. Agora, o pecado levou as pessoas para os vícios, levou para a violência, levou para a guerra, enfim, levou a tantos frutos do pecado. Mas uma coisa, queridos, que leva as pessoas aos vícios também, é a sede do homem. Lembra quando Deus falou para Adão? Deus foi ao encontro dele, ele fugiu de Deus por causa do pecado, e Deus foi ao encontro dele. Isso é uma realidade. Já percebeu que quando a gente, quando assim, tem pessoas que estão dominadas pelo pecado na igreja, são filhos de Deus, amam o Senhor, mas vivem inclinadas para a carne, praticando o pecado, a tendência dela não é afastar? Sim ou não? Se ela senta na frente, ela começa a sentar mais atrás, passa de vir aos cultos, vem alguns só, não é isso mesmo? Por quê? Porque o pecado faz a pessoa fugir, esconder. Foi isso que Adão fez. Mas o Senhor foi ao encontro dela, e o Senhor vai ao encontro seu e meu, quando nós tentamos fugir dele. Deus não desiste de nós, queridos. Aí, meus irmãos, Deus foi ao encontro dele, e Deus disse: Adão, Adão, onde tu estás? E esse grito de Deus, queridos, lá no fundo eu creio, de uma certa forma, ele está ecoando no coração das pessoas de fora. Elas estão vazias, e por estar vazias, tentam preencher com alguma coisa. E os vícios é uma das coisas que elas tentam preencher em suas vidas, porque estão vazias. Elas têm sede. Pode ter certeza, pode acreditar, quando uma pessoa está drogando, ela está simplesmente dizendo: eu me drogo porque eu tenho sede, eu estou com sede de algo. Então, por ter sede, ela vai se drogar. Por ter sede, ela vai praticar o sexo ilícito. Por ter sede, ela vai para outros tipos de vícios. Por ter sede, ela vai buscar prazeres pecaminosos. Quantos estão entendendo? Então, lembra da mulher, a samaritana? Ela tinha sede, queridos. E a sede dela não era saciada. A sede dela era sexo. Ela vivia praticando sexo. Ela tinha tido 5 maridos e estava vivendo com outro homem. Aquele momento que o Senhor foi ao encontro dela, lá no poço de Jacó, aquele poço era um poço muito sagrado, né? Era alguns até adoravam naquele poço. Ela foi lá buscar água natural, para saciar a sua sede natural, para fazer a sua comida, para lavar a sua própria roupa. Porém, aquilo ali é também uma figura. Jesus foi encontrar com ela, não foi na cidade, não foi na casa dela, foi lá naquele poço, porque aquele cântaro com aquela água representava, assim, de uma maneira limitada, de uma maneira paliativa, a satisfação dela. Aquela água natural que satisfazia ela naturalmente tinha uma aplicação espiritual. A água espiritual que satisfazia ela era o sexo ilícito. E Jesus foi ao encontro dela lá aonde ela ia buscar o suprimento da necessidade dela. E quando ela o Senhor a encontrou e ela encontrou o Senhor, vocês conhecem a história em João 4. Ela deixa o cântaro lá e ela vai para sua casa, e ela vai para a cidade falar com as pessoas, pregar, né? Ela ia no horário assim que não tinha muita gente no poço, porque era uma mulher cheia de vergonha por causa do seu pecado. Mas ela sai abertamente falando: eu encontrei o Messias. E ela deixa o cântaro lá, porque ela não precisava mais daquele cântaro, no sentido espiritual. Ela não precisava mais do sexo ilícito, porque ela encontrou a verdade que liberta. A minha experiência foi essa. Em 1979, o Senhor foi ao meu encontro
no lugar aonde eu ia mais dessedentar minha sede. Tinha um determinado lugar em Goiânia que eu ia para lá para ver o pôr do sol no final da tarde. E lá eu comia cogumelo, eu tomava a injeção na veia, eu mesmo me aplicava, eu fumava maconha, eu cheirava pó, né? E ali eu ficava à tarde vendo o sol se pôr, né? Aquela coisa mais linda. A gente sabe, cada final de tarde Deus faz uma pintura nova no céu, né? Deus é tremendo. E aí, queridos, quando eu enrolei um cigarro de maconha para fumar, eu estava sozinho naquele dia. Às vezes a gente ia com um grupo de 2, 3 pessoas, um levando o violão, a gente cantava e drogava e ficava até mais tarde, depois retornava para casa. Ali era o lugar de satisfação, de dessedentar minha sede. E quando eu enrolo baseado e vou acender, queridos, mudou o tempo. Alguém apareceu. Alguém apareceu naquele lugar. Jesus! A hora que eu fui acender, eu não consegui. Eu senti uma paz, queridos, que a maconha me dava paz. Mas eu senti uma paz que eu nunca havia sentido na minha vida. E de repente eu comecei a sentir saudade de alguém, queridos. Saudade de um lugar que, assim como pessoa humana, eu não conhecia. Mas dentro de mim havia uma certeza que havia um lugar que era o lugar da minha origem. Que era o lugar do meu prazer, das minhas delícias. Que era um lugar que eu nunca deveria ter saído. E aí, queridos, eu comecei aquela coisa me envolvendo, eu não sabia, não entendi, porque foi a minha primeira experiência com Deus. Eu comecei a chorar, e aquela paz me envolvia. Ele não disse nada para mim. Eu já ouvi a voz de Deus em outros momentos, muito claramente no meu homem interior, no meu espírito, pensamentos vindo da minha mente, não a voz audível, nunca vi, nunca tinha ouvido, mas eu nunca ouvi Deus falar audivelmente. Mas eu já ouvi Deus muitas vezes falar no meu espírito. E eu sei quando Deus está falando no meu homem interior. Porque a voz do meu Senhor é muito clara. A voz do meu Senhor é inconfundível. Eu já ouvi a Deus falando muito comigo na palavra. Mas Deus naquele dia não falou nada. Mas a atmosfera, o ambiente, a certeza que o Eterno estava ali, era uma voz transbordando dentro de mim. Era algo tremendo. Eu saí dali, queridos. Eu experimentei algo melhor do que as drogas naquele dia. Eu ainda fiquei 1 ano nas drogas. Isso foi em 79. Foi no início de 79. Mas eu fui marcado naquele encontro. Eu sabia, fiquei mais 1 ano nas drogas, que havia algo melhor que as drogas. Que a minha sede jamais seria realizada, satisfeita nas drogas. Que a minha verdadeira sede não era as drogas, mas era Deus. Amém. Por isso eu comecei a ler a Bíblia, queridos. Eu li a Bíblia em 79, de Gênesis a Apocalipse, fumando baseado. Acabava de ler um capítulo, saía para fumar, para drogar. Por quê? Porque eu tinha experimentado algo. A sede do homem aí fora é de Deus. A humanidade tem sede de Deus, irmãos. Sabe, você foi descedentado, porque Jesus é a água da vida, né? Aquele que beber dessa água jamais terá sede. As pessoas de fora não bebem de outra água. Por isso eles precisam voltar do poço. Eu volto ao poço. Eu vou sempre voltar ao poço. Mas o poço hoje está dentro de mim. As fontes estão dentro de mim. Não está no mundo mais. Você concorda comigo? Então deixa eu tentar falar um pouco rápido sobre as causas que levam aos vícios. Deixa eu achar o capítulo. Eu tive uma experiência com uma prima minha também que me marcou muito.
Essa foi uma outra coisa que ficou dentro de mim. Ela, inclusive, não era cristã na época. Eu estava em Goiânia, isso foi antes de 79, dessa experiência forte com Deus. Eu estava num complexo de quadras polivalentes. Na época ela era professora de educação física. Eu ia lá também nesse lugar para me drogar, jogar futebol e ver as meninas, porque era assim de menina fazendo educação física. Então, 3 razões que eu ia lá: drogar, ver moça e jogar futebol. Aí minha prima falou para mim: Gerson, eu quero falar com você. Falou porque ele também, que você sabe, quando uma pessoa fala com você, ele bravo, né? E eu já fiquei meio assim: o que será que minha prima quer falar comigo? Ela pegou, acabou de dar aula, fui para um canto com ela. Ela pegou e falou: por que você está mexendo com droga? Quem te levou para as drogas? Começou a perguntar. Eu falei: não, eu não mexo com droga não. Menti na hora, né? E ela falou: não, eu sei, me contaram. E começou a descascar um sabão. Não sei se vocês conhecem essa expressão. Começou a me falar coisas, ser dura comigo. Ela falou: vou te dizer 2 coisas para o final. Você sai disso, porque senão isso vai te matar. E é verdade, não me matou, mas matou muitos amigos meus. Vários morreram de overdose. Não foi 1, não foi 2. Morreram matados, porque para se drogar, ia roubar, e de repente alguns, no ato do roubo, foram assassinados. E outra coisa que ela falou, que me marcou: quais são as causas, as razões que levam você para a droga? Está levando você para a droga? Você tem família, cara. Você tem pai, mãe, você tem irmão, irmã, você tem parente, você estuda. Quais são? Por que razão você está indo para a droga? E aí eu quero falar um pouquinho para você sobre as causas que levam as pessoas para as drogas. Não são todas, mas são algumas importantes. E é muito assim no contexto da família, porque, na verdade, a nossa vida é formada na família. A própria criança, até 6, 8 anos, ela tem uma formação. 9, 10, não sei pela psicologia, mas acho que até 12 anos já é uma pessoa toda formada, né? Até 7, pois é. Então, o começo ali, nós como pais, aí eu vou falar agora para a família, né, de uma forma geral, é muito importante, porque isso pode levar a pessoa a buscar lá fora o que ele não teve em casa, que é o que acontece. E nós, de uma forma geral, somos gente de famílias desestruturadas, gente de pais assim, que não tiveram um bom relacionamento com seus filhos. Então nós vamos ver algumas causas. A primeira que eu quero falar, que leva as pessoas para as drogas: pais com vícios, pais viciados. Isso deixa bem claro que isso não é a regra geral, tá? Tem exceções. Tem pais que são viciados e filhos que nunca foram viciados, nunca vão ser. Mas ajuda muito. Os pais estão dando exemplo lá, fumando, bebendo, drogando, né? Ou então levando para casa fitas pornográficas, fica lá, os filhos veem, ou abre seus computadores em sites sujos, lixo pornográfico, os filhos veem. Os pais estão abrindo uma porta para que seus filhos entrem nos vícios, enveredam pelo caminho dos vícios. E eu conheci pessoalmente pais assim. Meu pai, assim, na minha casa, meu pai foi um viciado. Meu pai bebia todo dia. Meus irmãos, minhas irmãs se converteram, mas eu tenho um irmão, 2 irmãos que bebem até hoje. Leem a Bíblia todo dia, mas bebem até hoje. Eu conheci pais que eu fumei maconha com eles, tomei pico com eles, e ele aplicava nos filhos, fumava maconha com os filhos. Então, o filho entrou no vício, porque viu o pai entrou no vício. E aí o que o pai vai falar? Então vamos fumar junto, vamos drogar junto. É como você vê hoje nas casas aí fora, os pais bebendo e os filhos bebendo.
os pais fumando e os filhos fumando. Assim também, há casas que os pais drogam e os filhos drogam. Há casas que os pais veem filmes pornográficos, né, e os filhos estão em outro quarto vendo filmes pornográficos. Tá certo? Mas isso não é uma regra, queridos. A Bíblia mostra isso. Vou dar um exemplo. Ezequias foi um rei tremendo, temente ao Senhor, que andou nos caminhos da Bíblia, mas ele teve um filho que foi um bruxo, Manassés. Foi um bruxo. Manassés teve um outro filho chamado Amon, que foi um outro pervertido. Mas depois de Amon veio um outro filho chamado Josias, que foi um homem santo, fez reformas tremendas em Jerusalém. Então não é uma regra, mas isso pode trazer. Tem um rapaz que hoje está na África, com meu sobrinho. Ele fez seminário lá na Videira, na região da Flórida, em Popa no Beach. Hoje está na África também. Ele caía na rua de bebê e ficava jogado na rua. Quando ele era pequeno, os colegas tudo zombavam dele, criticavam. Olha lá, você saiu da escola, na cidade pequena, interior de Minas. Olha lá seu pai dele na rua caído. Caído mesmo. E aí, o que aconteceu? Ele começou a beber. Pouco tempo depois, as pessoas que falaram lá seu pai na rua caído, bêbado, aqueles colegas que cresceram, viram ele caído na rua, bêbado, bombado. Dormiu na rua, deitado, apagado. Ele entrou nas drogas, no álcool, depois foi para coca, para maconha, enfim. Se envolveu com outros tipos de drogas, seu pai não era envolvido. Mas graças a Deus, esse rapaz foi liberto. Foi salvo, está casado, hoje é um líder na África. Então, queridos, é uma causa. Outra causa, pais violentos. Violentos no sentido de agressão física, agressão verbal. Tem pais que são ignorantes, irmãos. Ele já é falecido, eu tive um tio que foi assim. Ele era delegado de polícia em Goiânia, né? Ele batia na esposa, nas filhas, as filhas já mocinha na época, 15, 16 anos. Ele bêbado, chegava em casa bêbado e dava murro, pescoção mesmo. Uma vez a gente estava indo para um clube, uma delas falou algo que ele não gostou, ele parou o jipe, o carro, né? Pegou ela pelo cabelo no meio da rua e dava pescoção, dava murro na moça. Pais assim, o que o filho vai fazer? Ele vai fugir e vai procurar pessoas lá fora que abraçam ele, pessoas que falam palavras agradáveis, pessoas que vai levantar a autoestima dele. E muitas vezes essas pessoas não são as pessoas da igreja, não são as pessoas da Sara Nossa Terra ou da igreja do Senhor Jesus Cristo, porque aqui nós levantamos a estima da pessoa em Jesus Cristo. Amém. Aqui nós amamos, abraçamos, mas muitas vezes o traficante também faz isso. O homossexual faz isso, o pedófilo faz isso também. Pode acreditar comigo. Então, violência faz isso também. Outra coisa, pais abusadores. Quando eu escrevi esse livro, a estatística era mais ou menos 40% de crianças abusadas no Brasil, 40% foram abusadas pelos próprios pais, ou por alguém muito próximo da família, ou parente, irmão, irmã. Mas o bispo até tem a estimativa mais concreta, porque ele faz a psicologia, ele é a bispa, mas pais abusadores, isso, queridos, uma pessoa assim está totalmente doente, vocês sabem disso, o pecado dominou ela. Praticar sexo com o próprio filho, a filha, sabe, é uma pessoa, é um monstro, é uma monstra, pessoa que faz isso. E pode ter certeza, a maioria dos abusadores de hoje foram abusados quando criança. Isso também é provável. Eles abusam ou se deixam abusar.
deixam ser abusados novamente porque foram abusados quando pequenos. E há uma associação muito grande entre drogas e sexo ilícito. Você já viu? O que tem dentro de boate? É o povo dançando, né, sensualidade e drogas. Antigamente era só álcool, né? Mas hoje rola muita coisa dentro lá. Rola ácido, rola pó, cocaína. Tá certo? Drogas e sexo ilícito são parceiros. Então, pais abusadores também fazem com que a pessoa vá para isso. Se vai para o sexo ilícito, logo tem para as drogas. Eu conheci pessoalmente, no meu bairro, em Goiânia, um casal que tinha 4 filhos. E o tio dessas crianças estava abusando das crianças, sem os pais saberem. O pai era um alcoólatra, vivia bêbado, a mãe trabalhava fora, e o tio ia lá, as crianças pequenas, abusava das crianças. Sabe o que virou essas crianças? Morava perto de mim, eu morava numa rua, ele morava em outro bairro pequeno em Goiânia. O rapaz virou homossexual, virou um travesti, e foi ceifado pela AIDS, há 10 anos atrás, mais ou menos, 10 ou um pouco mais de anos atrás. Morreu. Se tivesse vivo, hoje estaria com 50 anos de idade. Foi ceifado. As moças, eu não sei se estão vivas, mas a última vez que eu as vi e que eu tive notícia, eram mães solteiras e prostitutas, abusadas e viciadas em drogas também. Então, pais abusadores é outra causa. Outra causa, pais que não expressam amor aos filhos. E nós, a maioria, no caso, nós adultos, mais de 40, 50 anos, especialmente, a gente não recebeu tanto expressão de amor do pai, mas da mãe, né? E é importante também a expressão de amor do pai, não só da mãe. Nós somos pessoas que temos o toque mais da mãe, a carícia mais da mãe, o beijo mais da mãe, as palavras de elogio mais da mãe. Que bom, meu filho, você tirou essa nota 6, 7, mas foi ótimo, foi bom, e você vai sempre progredir, você é um menino inteligente. Nossos pais geralmente são pessoas que também não devemos culpar, porque eles não aprenderam, não receberam dos pais. Então eles ficaram mais assim, querendo demonstrar a sua expressão de amor, dando. Meu pai foi assim, dando comida, dando presente. Meu pai foi assim. Meu pai enchia a gente de presente, mas meu pai nunca disse para mim: eu te amo, meu filho. Eu nunca ouvi isso do meu pai. Ele já foi para o Senhor em 97. Meu pai não me beijava, eu é que beijava ele. Ele falava: não, filho, vai para lá, vamos ficar beijando ou não, né? Então, pais que não expressam amor, tanto o pai como a mãe. A criança vai buscar lá fora, né? Graças a Deus que nós estamos aqui nós expressamos o amor. Vai lá fora, as pessoas também expressam. O traficante expressa, a prostituta expressa, né? Como eu falei, as pessoas que estão nos vídeos, eles têm os seus gays, os seus grupos, e ali eles se expressam. Supre uma certa carência que não foi suprida em casa. Irmãos, na Bíblia você vê isso. Vou te dar um exemplo. Jacó teve 2 esposas e 2 concubinas. Vivia com 4, né? Naquela época era assim. Tem gente que ora, às vezes até pensa: Deus podia voltar esse tempo, né? Misericórdia. Uma está bom demais, é ótimo. A sua esposa é o melhor, né? Aí tem gente que pensa: acho que eu vou para o Oriente, né? Você missionário no Oriente, você vai sofrer mais tribulação na carne, meu querido. Porque casamento traz tribulação na carne. Por isso que Paulo falou solteiro. Sendo solteiro, preocupa com as coisas do Senhor.
Mas Jacó tinha 4, mas amava só uma, Raquel, e amava o filho dela, José. Aí vocês conhecem a história. O primogênito tinha tanta raiva do pai, porque ali a mãe dele era desprezada, foi lá, cometeu um incesto, deitou lá com a concubina da mãe, do pai. 2 outros, a filha Diná, nunca recebeu talvez um beijo do pai, um abraço do pai, um carinho do pai, de sentar aqui, minha filha Diná, senta aqui no colo do papai, quando pequena, né? Quando bem novinha, e foi acariciada com beijo, com palavra. Ela não vinha fazer isso com a sua mãe, com a Diná. Ela cresceu, foi cair na lava de um garanhão lá fora, de um Eteu, e foi estuprada. Foi isso que aconteceu? Outros 2 filhos, Simeão e Levi, eles souberam, se tornaram o quê? Pessoas vingativas. Matou aqueles caras. Outra pessoa, Judá, que o nome é lindo, né? Agora o meu marido me louvará, porque eu estou lhe dando, não sei se é quarto filho, Judá. Então, louvor, Judá, agora eu vou ser louvada pelo meu marido. Judá viu sua mãe desprezada, vendeu seu irmão, lembra disso, que ele vendeu José? Eles queriam matar, mas ele pegou, vendeu. Foi ele que organizou lá para vender. Saiu de casa, não aguentou mais morar em casa, foi morar, arrumou uma mulher cananeia da terra, uma mulher totalmente doida, totalmente idólatra. Seus filhos se tornaram maus, porque foram criados por aquela mulher, foram mortos. No fim cometeu lá, acabou tendo um caso com a sua nora Tamar. Vocês conhecem a história? Então, essa foi outra realidade. Onde não há amor em casa, as pessoas vão buscar amor lá fora. Sim ou não, meus bispos? Então essa foi outra causa, pais sem amor. Vou correr para mim tentar dar pelo menos esse capítulo para nós. Outra coisa, pais que não disciplinam. Filhos que não são disciplinados, não é que vão ser indisciplinados no futuro, vão se drogar, vão se prostituir, vão se enveredar pelo caminho dos vícios. Não é isso. Como eu falei, toda regra tem exceção. Mas a disciplina é saudável. O Pai eterno, o nosso Deus, disciplina os seus filhos, para que eles sejam participantes da sua santidade. A disciplina produz. Nós não somos bastardos. Tem pai e mãe que nunca falou, até se orgulha, eu nunca pus a mão no meu filho. E às vezes é um homem, uma mulher preciosa, sem vício. Mas, preste atenção, uma varinha é bíblica, a correção é bíblica. E quando você corrige, né, pode acreditar, eu sou pai, hoje eu tenho uma filha, já vou ser avô, minha filha está grávida, minha caçula tem 19 anos, não tem mais criança, não tem nem como corrigir mais, né? Hoje, é até 24, mas é um outro tipo de correção. Fala na correção de vara, né? Não tem nem como corrigir mais, é isso que eu estou dizendo, né? Enquanto é dentro do seu teto, né, tem limite. Se não deixar limite, vira, né? Deixa eu só abrir um parênteses. Eu gostei demais. Eu ouvi um pastor falando esses dias, muito querido, que ele usou uma analogia. Ele falou: filho até os 14, 15 anos é que nem cachorrinho, né? E eu gosto de andar no condomínio que eu moro, e às vezes eu vejo pessoas chegando no final da tarde, aquelas crianças pequenininhas, a criança na bicicleta ali, ela sai correndo com o papai no carro, abraça o papai, beija. Filho pequeno até os 14, 15 anos é que nem cachorrinho. Você vai deitar, ele quer deitar perto de você, você vai ver TV, ele está perto de você, está cheirando, está cutucando. Quando chega 14, 15 anos, não é mais cachorro, aí vira gato. Só aparece para comer, para dormir, né? E olha se você falar para ele. Se pai, filho só muda de endereço, né?
Mas depois, lá por 28, 29 em casa, aí sabe que tem filho, sabe que aprende a ser pai. A gente só vai saber que é